uma palavra dada aqui pelo nosso querido Murilo, e nós já vamos partir para o encerramento da nossa vigília em nome de Jesus. Quem pode aplaudir a Deus pela vida do Murilo? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, fiquem aí em seus lugares. Eu vou ser rápido, prometo, em nome do Senhor Jesus. Já já eu entrego o microfone. E eu quero aqui externar a minha gratidão a Deus por esta oportunidade e a cada um que aqui se encontra. Abram vossas Bíblias comigo em Gênesis capítulo 8. Serei rápido, fique aí. Gênesis capítulo 8. Quero aqui agradecer ao nosso bispo Samuel Ferreira, bispa Keila Ferreira, por esta oportunidade. Não os conheço, mas em nome do Senhor Jesus vou conhecê-los pessoalmente. Quero aqui agradecer grandiosamente pela vida do nosso pastor Eduardo. Que Deus te abençoe grandemente. Prazer em conhecer pela vida do nosso pastor Tamar. Cada pastor que está aqui, cada pessoa que está aqui neste altar sagrado. Deus abençoe pastor John Spike, em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 8 diz assim a palavra do Senhor: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Eu vou repetir o versículo 1. Então Deus se lembrou de Noé. Até aqui, meus amados irmãos, glorifique ao Senhor. Tome seu assento rapidamente, eu já termino. O nosso Deus, meus amados irmãos, é um Deus de promessas. O nosso Deus, Ele faz promessas. Eu creio que você que está aqui me ouvindo está debaixo da promessa de Deus. Você está debaixo de uma palavra de Deus, e já diz a Bíblia que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai realizar. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, aquilo que Ele fala, Ele faz. A obra que Ele começa, Ele termina. Eu vim aqui te dizer que Deus não te esqueceu. Não importa o que você está passando, a luta que você está vivendo, mas eu vim profetizar sobre a tua vida, que Deus olha para ti, Deus se lembra de ti. Levanta uma das suas mãos. Eu não sei a promessa de Deus sobre a tua vida. Talvez para você pareça que Deus te esqueceu, ou que Deus te abandonou, mas eu vim aqui como profeta de Deus para te dizer que Deus não te esqueceu. Eu vou começar a falar: Deus não te abandonou. Ei, quando alguém se depara com esse texto, quando alguém ler este texto dizendo que Deus se lembrou, talvez se pergunta: se Deus se lembrou, será que é porque que Ele se esquece? Se Deus se lembrou, será que nosso Deus tem esquecimento? Será que nosso Deus tem uma mente falha, uma mente ruim? Os críticos da Bíblia olham para este texto dizendo: Deus se lembrou, e dizem: olha, se Deus se lembrou é porque Ele se esqueceu. Se Deus se lembrou é porque Ele tem uma mente falha. Porque assim, ninguém se lembra se não esqueceu. Alguém só se lembra porque se esqueceu daquilo, então ele passa a lembrar. Então será que Deus tem um esquecimento? Será que Deus tem uma mente falha? Pelo contrário, a mente do nosso Deus é infinita, a mente do nosso Deus é inabalável, a mente do nosso Deus é poderoso. Ei, eu vou falar do nosso Deus. O nosso Deus é onisciente, o nosso Deus é onipresente, onipotente. Ele tem todo o poder, Ele está em todo lugar, e Ele tem todo o conhecimento. Eu vou falar mais: Ele é o alfa, Ele é o ômega, é o princípio, é o meio,
é o fim, é aquele que era, aquele que há de vir. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso Deus é atemporal. Que é isso, pregador? Para Ele o passado, o presente, o futuro não tem nenhuma diferença. Ele vê tudo ao mesmo tempo. É por isso que Ele te pega pela mão direita e diz assim: filho, continua, filho, não para, porque da mesma maneira que Ele vê o teu presente de luta, de guerra, da mesma maneira que Ele vê o teu presente de tristeza, Ele já observa o teu futuro de honra, o teu futuro de glória. Já era para você ter saltado desta cadeira. Eu vou falar, tem gente aqui que teria um futuro de guerra, tem gente aqui que teria um futuro de morte, tem gente aqui que teria um futuro de luta, mas o nosso Deus está indo no futuro e mudando o futuro. O nosso Deus está mudando o tempo, Ele está mudando o tempo. Talvez tua luta hoje seja grande, mas Deus está te pegando e te dizendo: continua, porque eu tenho uma vitória, eu tenho um lugar de honra preparado para você, para você, para você, para você. Um lugar especial Deus tem para te entregar ainda nessa vigília. Quem está ligado, pelo amor de Deus, levanta a mão e dá glória para Ele. Se tem alguém dormindo aí do seu lado, olha para Ele e glorifica aí perto dele. Acorde esse irmão, porque vigília é só para quem vem buscar poder, vigília é só para quem vem buscar unção. Tem gente que fala assim: olha, eu não gosto dessas pessoas aí que pula, que marcha, que dá glória. Ei, eu não dou com isso não, eu sou tradicional. O que você veio fazer aqui, irmão? Se você não veio para dar glória, você está no lugar errado. Se você não veio para dar aleluia, você está no lugar errado. Só veio para vigília quem vem carregado de glória, quem vem carregado de aleluia. Então joga a tua mão para cima aí e glorifica. É impossível dizer que Deus se esquece de coisas, de fatos ou de pessoas. É impossível você dizer que Deus se esquece, porque o nosso Deus não se esquece. Vamos para a Bíblia, Isaías capítulo 49, versículo 15. Pode uma mulher se esquecer do seu filho que amamenta e não tenha compaixão do seu filho do ventre, mas ainda que esta se esqueça, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti, não me esquecerei de ti. Tua família pode te abandonar, os amigos podem te deixar, o mundo pode te deixar, mas assim diz o Senhor: eu não te deixo, eu não te deixo, eu não te abandono, eu não te abandono. Tem glória aqui, tem glória aqui. Cadê os vasos? Levanta aí dessa cadeira e dá glória para Ele. Hebreus capítulo de número 6, versículo 10 vai dizer que Deus não é injusto de esquecer as obras de caridade dos seus servos. Ou seja, provamos na Bíblia, eu provei para você que Deus não se esquece e que Deus não tem uma mente ruim. Mas quando todos olham para este texto, diz assim: olha, se Deus se lembrou, com certeza é porque Ele se esqueceu. Quando vamos em Gênesis capítulo 8, Deus se lembrou de Noé. Em Gênesis capítulo 19, versículo 29, Deus se lembrou de Abraão. Em Gênesis capítulo 30, versículo 22, Deus se lembrou de Raquel. Em 1 Samuel capítulo 1, 19, Deus se lembrou de Ana. Em Êxodo capítulo 2, versículo 24, Deus se lembrou do concerto com os patriarcas. Em Salmo 136, Deus se lembrou da humilhação do seu povo. Pregador, se
nesses textos, em vários textos, está dizendo que Deus se esqueceu. Será que não é porque Ele se esquece mesmo? Se está dizendo, se Deus se lembrou, será que Ele tem uma mente falha? Será que o nosso Deus tem uma mente ruim? Pelo contrário, a mente do nosso Deus, como eu já disse, é uma mente brilhante. A mente do nosso Deus não é como a mente do homem. O homem pode te esquecer, o homem pode te abandonar, o homem pode prometer e não cumprir, mas aquilo que Deus disse, Ele cumpre, Ele cumpre, Ele cumpre, Ele cumpre, Ele cumpre. Tem gente aqui que está debaixo de promessa, tem gente aqui que está debaixo de promessa, e talvez está passando por um momento de luta, e está dizendo, se perguntando, será que Deus se esqueceu de mim? Mas eu vim aqui te dizer, Deus não se esqueceu, Deus não se esqueceu de ti. Eu vou dar lugar aqui nesta noite. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Entenda, meus amados irmãos, para eu encerrar. Na palavra de Deus, na nossa Bíblia, a linguagem foi escrita em uma linguagem humana, para que nós pudéssemos compreender o nosso Deus. Tem gente ainda que fala que ler a Bíblia é difícil, mas a nossa Bíblia foi escrita em uma linguagem humana, para que nós pudéssemos conhecer a Ele. Deixa eu explicar melhor. Como era impossível o homem subir ao nível de Deus para conhecer a Deus, Deus ele desce ao nível do homem para se tornar conhecido. Tem só 3 pegaram, então eu vou repetir. Como era impossível o homem subir ao nível de Deus para conhecer a Deus, Deus ele desce ao nível do homem para se tornar conhecido. Sabe o que ele fez? Ele enviou seu filho como carne, como pele e osso. Ele enviou seu filho na terra para habitar no meio nosso, para que nós pudéssemos conhecer a Ele. Eu amo pregar sobre graça. Não era para você estar aqui, mas a graça te alcançou. Não era para você estar vivo, mas a graça te alcançou. Não era para você vir para a vigília da glória glorificar, mas a graça te alcançou. Tem gente aqui que era para estar morto, tem gente aqui que era para estar na criminalidade, tem gente aqui que era para estar neste mundo afora, mas a graça te tirou de lá e te pegou e te trouxe para a presença dEle. É por isso que você não adianta fugir, é por isso que você não consegue sair da presença dEle, porque a graça já te alcançou. E já disse o salmista, para onde eu me esconderei do meu Senhor? Se eu subir aos céus, tu lá está. Se eu descer na mais profundeza abismo, tu lá está. Se eu fizer minha cama no profundo mar, lá o Senhor está. Não adianta fugir, porque a graça te alcançou. Não adianta fugir, porque a graça te alcançou. A Bíblia foi escrita com expressões e características humanas. A Bíblia foi escrita com expressões do homem. Por exemplo, a frase Deus se arrependeu é uma frase humana, é uma frase com sentimentos humanos. Deus se arrependeu. Então, na nossa Bíblia, vamos ver muitas expressões e características em Deus, humanas, para que nós pudéssemos conhecer melhor o nosso Deus, um Deus tão extraordinário, um ser tão maravilhoso, para que nós pudéssemos conhecer este Deus. Então, quando o texto está dizendo que Deus se lembrou, na verdade não está falando do esquecimento de Deus. Quando o texto fala que Deus se lembrou, não está querendo dizer que Deus se esquece. Na teologia, não quero entrar nisso, mas é chamada de linguagem antrópica, antropopatismo.
vem do grego. Antropos de homem, patos ou patia de sentimentos. Sentimentos humanos. Então, quando o texto está dizendo que Deus se lembrou, está em uma linguagem antrópica. O texto não está dizendo que Deus se esquece. O texto não está dizendo que Deus se esqueceu. Mas quando pegamos esta frase no hebraico, vem da palavra zakar. E esta palavra significa fazer menção. De forma indireta, e se prepara para dar glória. De forma indireta, a frase Deus se lembrou não está dizendo do esquecimento de Deus, mas a frase Deus se lembrou está dizendo assim: Deus começou a agir. Eu vou repetir para você entender. Não está dizendo que Deus se esqueceu. A frase não está querendo dizer que Deus tem uma mente ruim, mas está querendo dizer que Deus começou a agir. Que Deus começou a agir. Eu vou repetir para você entender. Quando Deus diz aqui para Noé: Noé, eu se lembro de ti. Quando o texto está dizendo que Deus se lembrou de Noé, é Deus dizendo para Noé: Noé, eu vou cumprir tudo aquilo que eu te disse. Noé, você vai sair da arca. Para Noé, talvez ele estava esquecido dentro da arca. Para Noé, talvez ele estava abandonado dentro da arca. Mas no capítulo 8, Deus aparece dizendo: Noé, eu começo a agir. Noé, eu começo a agir. Eu começo a agir. Eu começo a agir. Eu vou melhorar isso daqui. Eu começo a agir para o cumprimento da minha promessa, para o cumprimento da minha palavra. Ei, eu vou falar o que Deus está me mandando dizer. Quando Deus está dizendo que Ele não se esquece, quando o texto está dizendo que Deus se lembrou, não está dizendo que Ele se esquece, mas sim que Ele vela pela sua palavra. Lá em Jeremias vai dizer que Deus, Ele vela para cumprir com a sua palavra. Deus, Ele vela para cumprir com a sua palavra. Tudo aquilo que Ele te falou, Ele vela para cumprir. Tudo aquilo que Ele te disse, Ele vela para cumprir. Ele vela para realizar. Então, ou seja, quando Deus está dizendo que Ele começa a agir, é porque Ele começa a agir mesmo. Quando Deus se lembra de Noé, a Bíblia vai dizer que as águas se abaixaram. Quando Deus se lembrou de Abraão, a Bíblia vai dizer que Ele visitou a Ló, o seu sobrinho, tirou de Sodoma e Gomorra e salvou a família de Ló. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel, a Raquel gerou um filho e deu seu nome de José. Quando Deus disse que se lembrou de Ana, a Bíblia vai dizer que Ana engravidou e deu à luz a Samuel. Quando Deus se lembrou da humilhação do teu povo, a Bíblia vai dizer que em uma sarça pegando fogo, Deus aparece a Moisés dizendo: volta para libertar o meu povo, porque eu tenho visto a aflição do meu povo. Isaías capítulo 43 versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Eu vou repetir: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que o dia existisse, eu já trabalho, eu já me movo. Eu sou Deus. Ainda antes de todas as coisas, não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? O diabo pode se levantar, o inferno pode se levantar, Faraó pode se levantar para tentar impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. Mas nessa noite Deus está dizendo: o diabo vai ser pisado, o diabo vai ser pisado, porque não pode parar o que eu tenho para você, não pode impedir o plano que eu tenho na sua vida. Deus está dizendo aos jovens aqui: eu tenho um ministério contigo, eu tenho
tem uma chamada contigo. Só veio para a vigília quem tem chamada. Só veio para a vigília quem tem fogo. Então levanta a sua voz, levanta a sua boca, que talvez você entrou aqui dizendo: aonde estão as promessas? Aonde estão aquilo que Deus me disse? E Deus está dizendo: fica tranquilo, porque eu não me esqueci de ti. Eu não me esqueci de ti. Eu não me esqueci de ti. Levanta a sua mão e dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. O diabo pode ter dito assim: acabou os planos de Deus, os planos foram destruídos, os planos acabaram. Mas Jó vai dizer no capítulo 42 que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos do Senhor na tua vida não vai ser frustrado. Fique de pé, fique de pé. Aleluia, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Eu vou acabar porque já está tarde. Mas o Senhor está dizendo aqui nesta noite: eu me lembro de ti. Pegue na mão deste irmão que está ao teu lado. Pegue na mão desta irmã que está perto de ti. E diga para ele, diga para ela: Deus se lembra de ti. Hoje Ele começa a agir na tua vida. Eu não sei pelo vale que você passou, a luta que você passou, mas Deus está dando um basta nesta noite. Deus está dando um basta nesta vigília. A partir de hoje você vai viver as promessas de Deus. Deixa eu ver quem está debaixo da promessa. Deixa eu ver quem está debaixo da promessa. Deixa eu ver quem está debaixo da promessa. Você vai viver a promessa. Você vai viver a promessa. Você vai viver a promessa de Deus na tua vida. Eu vou profetizar. Talvez tem gente que chegou aqui pensando assim: Deus não me ajuda, Deus me esqueceu, Deus esqueceu da minha família, Deus esqueceu dos meus pais, Deus esqueceu dos meus irmãos, Deus se esqueceu de mim. Mas eu vim aqui te dizer que Deus hoje começa a agir na tua vida. Ele começa a agir na tua casa. Ele começa a trabalhar sobre a tua família. Ah, é só menina, é só uma criança pregando. Deixa o menino pregar, deixa a criança pregar. Eu vim aqui como profeta para te dizer: Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Ele tem um lugar de honra, Ele tem um lugar de honra reservado para você. Se é para Jesus, mais forte. Eu já entrego. A Bíblia vai dizer que Davi vai perguntar assim a um dos seus companheiros, dizendo: não tem ninguém mais da casa de Saul? Não tem ninguém mais da casa de Saul? Então ele lembra e diz assim: olha, lá tem um, Mefibosete, mas esse é coxo. Mefibosete era coxo, habitava em Lodebar, a terra do esquecimento, a terra onde ninguém dava nada para quem morava lá. Mas a Bíblia vai dizer que o rei olha para ele e diz assim: manda chamar Mefibosete. Ele está lá em Lodebar, é coxo, mas manda chamar Mefibosete. Trazeram Mefibosete até a presença do rei. E quando eles trouxeram Mefibosete, o rei disse: olha, eu vou devolver tudo aquilo que era teu, eu vou te honrar. Você vai comer na minha comida, você vai comer da minha mesa, assentar como rei
rei, se vestir como rei, andar como rei. Deus está dizendo para alguém aqui: talvez te jogaram em Lodebar, na terra do esquecimento. Talvez apontaram o dedo para você e disse: esse aí não tem mais jeito, esta casa não tem mais jeito. Talvez apontaram o dedo para você e disse assim: olha, não tem mais futuro, não tem mais ministério. Mas o Senhor está dizendo: vem para cá, porque eu tenho um lugar de honra para você, eu tenho uma mesa de honra para você. Você vai se vestir como rei, vai andar como rei, vai ser como rei. Levanta a tua mão, porque Deus não se esqueceu de ti, Deus não se esqueceu